Oi, meu nome é Padre Mike Schmitz e você está ouvindo o podcast A Bíblia em um Ano, onde encontramos a voz de Deus e vivemos a vida através das Escrituras. O podcast original, The Bible in a Year, foi produzido pela Ascension e essa é a versão brasileira traduzida pelo Heitor e dublada pelo Leandro. Usando a linha do tempo da Bíblia a Grande Aventura, vamos ler de Gênesis até Apocalipse, descobrindo como se desenrola a história da salvação e como nos encaixamos nessa história hoje. É o dia 353, vamos ler a segunda metade da primeira carta de São Pedro, vamos ler os capítulos 3, 4 e 5, e vamos começar a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, com os capítulos 1, 2 e 3, ou seja, 6 capítulos ao todo hoje. E para finalizar, ainda vamos ler o capítulo 30 de Provérbios, versículos 15 e 16. A Bíblia que eu uso todos os dias é a Bíblia da Grande Aventura da Ascension em inglês. Você pode acompanhá-los no qualquer Bíblia que você preferir. Nós recomendamos a Bíblia do Peregrino. Se você quiser saber quais são os seus próximos capítulos ou marcar o quanto você já leu, é só baixar o plano de leitura de graça no link na descrição do vídeo. E você pode se inscrever no canal e ativar o sininho para essas últimas semanas, porque uma vez feito isso, você não vai mais ter que caçar o episódio todos os dias. Ele vai aparecer direto para você. Mas você provavelmente já sabe disso porque é o dia 355. E hoje vamos ler a primeira carta de São Pedro, capítulos 3, 4 e 5, a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulos 1, 2 e 3, e Provérbios 30, versículos 15 e 16. A primeira carta de Pedro, capítulo 3, Matrimônios. Da mesma forma, vós, mulheres, submetei-vos a vossos maridos, de modo que, embora alguns não creiam na mensagem, pela conduta de suas mulheres, mesmo sem palavras, acabem conquistados, a observarem vosso proceder casto e respeitoso. Vosso adorno não seja externo, cabelos trançados, joias de ouro, trajes elegantes, mas esteja no íntimo e oculto, na modéstia e serenidade de um ânimo incorruptível. Isso Deus aprecia grandemente. Assim se adornavam no passado as santas mulheres que esperavam em Deus e se submetiam a seus maridos, como Sara, que obedecia a Abraão, chamando-o Senhor. Agindo bem e não cedendo a nenhuma intimidação, vos tornareis filhas dela. Igualmente vós, maridos, que conviveis com elas, tende consideração e consciência com a condição mais delicada das mulheres, e estimai-as como coerdeiras da graça da vida. Assim não atrapalhareis vossas orações. Paciência a exemplo de Cristo. Finalmente, sede todos concordes, compassivos, fraternos, misericordiosos, humildes. Não pagueis mal com mal, nem injúria com injúria. Ao contrário, bendizei, pois para isto fostes chamados, para herdar uma bênção. Se alguém quer viver e passar anos prósperos, guarde sua língua do mal e seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Procure a paz e corra atrás dela, porque os olhos do Senhor estão fixos no honrado, seus ouvidos escutam suas súplicas, mas o Senhor enfrenta os malfeitores. Quem vos poderá fazer o mal, se sois solícitos no bem? E se sofreis pela justiça, sois felizes. Não os temais, nem vos perturbeis. Reconhecei internamente a santidade de Cristo como Senhor. Se alguém vos pede explicações de vossa fé, estai dispostos a defendê-la. Porém com modéstia e respeito, com boa consciência, de modo que aqueles que difamam vossa boa conduta cristã fiquem confundidos de vos ter difamado. Se for vontade de Deus, melhor é sofrer por fazer o bem do que sofrer por fazer o mal. Porque Cristo morreu uma vez por vossos pecados, o justo pelos injustos, para vos conduzir a Deus. Sofreu a morte no corpo, ressuscitou pelo Espírito, e assim foi proclamar também para as almas encarceradas, para aqueles que outrora não acreditavam, quando a paciência de Deus contemporizava e Noé fabricava a arca, na qual poucos, 8 pessoas, se salvaram atravessando a água. Para vós é o símbolo do batismo que agora vos salva, o qual não consiste em lavar a sujeira do corpo, mas em comprometer-se diante de Deus com uma consciência limpa. Pela ressurreição de Jesus Cristo, que subiu ao céu e está sentado à direita de Deus, ele foram submetidos os anjos, potestades e dominações. Capítulo 4. Hostilidade do mundo. Como Cristo padeceu corporalmente, vós também armai-vos da mesma atitude. Quem padeceu corporalmente deixa de pecar, e no que lhe resta de vida corporal já não segue os desejos humanos, mas a vontade de Deus. Por longo tempo no passado cumpristes os desígnios dos pagãos, praticando libertinagem, vícios, bebedeiras, orgias, comilanças e idolatrias intoleráveis. Agora que vós não colaborais com sua dissolação moral, eles vos insultam.
mas prestarão contas àquele que está prestes a julgar vivos e mortos. Eis porque se levou também aos mortos a boa notícia, para que, condenados como homens a morrer corporalmente, vivessem espiritualmente como Deus. Aproxima-se o fim do universo. Sede, portanto, sóbrios e moderados para poderdes orar. Sobretudo, conservai vivo o amor mútuo, pois o amor cobre uma multidão de pecados. Praticai a hospitalidade recíproca sem murmurar. Cada um, como bom administrador da multiforme graça de Deus, põe a serviço dos outros o carisma que tiver recebido. Se fala, como se pronunciasse oráculos de Deus. Se serve, como se o fizesse com a força que Deus concede, de modo que em tudo Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem corresponde a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Queridos, não vos espanteis com o incêndio que começou contra vós, como se fosse algo estranho. Alegrai-vos, antes, em partilhar os sofrimentos de Cristo, e assim, quando se revelar sua glória, vossa alegria seja planificada. Se vos insultam por serdes cristãos, felizes de vós, porque o Espírito de Deus e sua glória repousam em vós. Que ninguém de vós tenha de padecer por ser ladrão, assassino ou criminoso, ou por intrometer-se em assuntos alheios. Mas se padece por ser cristão, não se envergonhe. Ao contrário, dê glória a Deus por esse título. Chega o momento de começar o julgamento a partir da casa de Deus. E se começa por vós, como terminará quando chegar a vez dos que rejeitam a boa notícia de Deus? Se o justo mal se salva, o que será do ímpio e pecador? Portanto, os que padecem por vontade de Deus, continuem fazendo o bem e confiem suas vidas ao Criador, que é fiel. Capítulo 5. Aos responsáveis. Aos anciãos de vossa comunidade, exorto como colega, testemunha da paixão de Cristo, e participante da glória que será revelada. Apacentai o rebanho de Deus que vos foi confiado, cuidando dele não forçadamente, mas de boa vontade, como Deus quer. Não por lucro sórdido, mas generosamente. Não como tiranos daqueles que vos foram confiados, mas como modelos do rebanho. Assim, quando se revelar o pastor supremo, recebereis a coroa de glória que não murcha. Igualmente vós, jovens, submetei-vos aos anciãos, e todos, no trato mútuo, vesti como avental a humildade, pois Deus resiste aos soberbos e concede seu favor aos humildes. Humilhai-vos, pois, sob a mão poderosa de Deus, e a seu tempo ele vos exaltará. Confiai a Deus vossas preocupações, pois ele se ocupará de vós. Sede sóbrios, vigiai, pois vosso adversário, o diabo, como leão rugindo, dá voltas buscando a quem devorar. Resisti-lhe firmes na fé, sabendo que vossos irmãos no mundo sofrem as mesmas penas. O Deus de toda a graça, que por Cristo vos chamou à sua glória eterna, após breve sofrimento vos restaurará, fortalecerá, robustecerá, tornará inabaláveis. A ele o poder pelos séculos. Amém. Saudações. Eu vos escrevo estas breves palavras por meio de Silvano, a quem considero um irmão fiel, para vos exortar e assegurar que essa é a verdadeira graça de Deus. Conservai-vos nela. Saúda-vos a comunidade dos escolhidos de Babilônia, e também meu filho Marcos. Saudai-vos mutuamente com o beijo fraterno. Paz a todos vós, cristãos. A primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Capítulo 1. De Paulo, Silvano e Timóteo, à Igreja de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo em Tessalônica. Paz e graça a vós. Ação de graças. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas súplicas, a Deus nosso Pai, recordando vossa fé ativa, vosso amor solícito e vossa esperança perseverante no Senhor nosso Jesus Cristo. Sabemos, irmãos queridos de Deus, que fostes escolhidos, porque quando vos anunciamos a boa notícia, não foi só com palavras, mas com a eficácia do Espírito Santo e com fruto abundante. Conheceis nosso estilo de vida entre vós a vosso serviço, e vós seguistes nosso exemplo e do Senhor, recebendo a mensagem com a alegria do Espírito Santo em meio a uma grave tribulação, a ponto de converter-vos em modelo para todos os fiéis da Macedônia e da Acaia. A partir de vós ressoou a palavra de Deus, não somente na Macedônia e Acaia, mas em todos os lugares chegou a fama de vossa fé em Deus, de modo que não precisamos falar a respeito. Eles próprios, referindo-se a nós, contam a acolhida que nos destes,
como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro, esperando do céu a vinda do seu Filho, que ele ressuscitou da morte, Jesus, que nos livra da condenação futura. Capítulo 2. Ministério de Paulo em Tessalônica. Vós sabeis, irmãos, que não vos visitamos em vão. Após sofrer maus tratos em Filipos, como sabeis, nosso Deus nos deu ousadia para vos expor a boa notícia de Deus em meio à forte oposição. É que nossa pregação não vem do engano, nem de motivos sujos, nem usa de fraude. Mas, creditados por Deus, expomos a boa notícia que nos recomendaram, procurando agradar não a homens, mas a Deus, como prova a nossa consciência. Nunca usamos linguagem lisonjeira, como sabeis, nem pretextos para ganhar dinheiro. Deus é testemunha. Não pretendemos honras humanas, nem de vós nem de outros, embora pudéssemos, como apóstolos, ser pesados para vós. Ao contrário, agimos convosco com toda a bondade, qual mãe que acaricia suas criaturas. Tínhamos por vós tanto afeto que estávamos dispostos a dar-vos não só a boa notícia de Deus, mas a nossa vida. Tanto vos amávamos. Lembrais, irmãos, nosso esforço e fadiga. Trabalhamos de noite e de dia para não vos sermos pesados, enquanto vos proclamávamos a boa notícia de Deus. Vós sois testemunhas, e também Deus, de como foi o nosso proceder em relação a vós, os fiéis, santo, justo e irrepreensível. Sabeis que tratamos a cada um como um pai a seu filho, exortando-vos, animando-vos, ungindo que agisseis de modo digno de Deus, que vos chamou para o seu reino e glória. Por isso, também nós damos incessantes graças a Deus, porque, quando ouvistes de nós a palavra de Deus, vós a acolhestes, não como palavra humana, mas como realmente é, palavra de Deus, ativa em vós, os fiéis. Vós, irmãos, imitastes o exemplo das igrejas da Judéia, fiéis a Cristo Jesus, pois sofrestes de vossos conterrâneos o que eles sofreram dos judeus. Eles mataram o Senhor Jesus, nos perseguiram, não agradam a Deus e são inimigos de todos. Impedem-nos de falar aos pagãos, a fim de que se salvem, e assim estão enchendo a medida de seus pecados. Mas finalmente o castigo os alcança. Nós, irmãos, órfãos temporários de vós, no corpo e não no coração, pela força do desejo, redobramos os esforços para visitar-vos. Eu, Paulo, mais de uma vez quis ir ver-vos, mas Satanás me impediu. Pois quando vier o Senhor nosso Jesus, quem, a não ser vós, será nossa esperança e alegria, e a coroa da qual nos orgulhamos diante dele? Vós sois minha glória e minha alegria. Capítulo 3. Por isso, não podendo mais aguentar, decidimos ficar sozinhos em Atenas e enviar-vos Timóteo, irmão nosso e ministro de Deus para a boa notícia de Cristo, para que vos fortalecesse apelando à vossa fé, exortando-vos a não fraquejar nessas tribulações, pois sabeis que esse é o nosso destino. Assim, quando estávamos entre vós, vos predissemos que sofreríamos tribulações, e assim aconteceu, como bem sabeis. Por isso, não podendo mais aguentar, mandei pedir informações sobre vossa fé, temendo que o tentador vos tivesse tentado e meu trabalho tivesse ficado inútil. Agora, Timóteo acaba de voltar da visita a vós e nos informou a respeito de vossa fé e amor, da boa recordação que sempre guardais de nós, da vontade que tendes de ver-nos como nós a vós. E assim, irmãos, em meio a necessidades e tribulações, vossa fé nos consola, e nos sentimos reviver por causa de vossa fidelidade ao Senhor. Que graças podemos dar a Deus por vós, pela alegria que nos proporcionais diante de nosso Deus. Dia e noite pedimos insistentemente para estarmos aí presentes, a fim de completar o que falta na vossa fé. Queira Deus, Pai nosso, e o Senhor nosso Jesus, dar êxito à nossa viagem até vós. E a vós o Senhor conceda crescer e transbordar de amor mútuo e universal, como nós vos amamos. Fortaleça vossos corações para que possais apresentar-vos santos e imaculados a Deus, Pai nosso, quando o Senhor nosso Jesus vier com todos os seus santos. O livro de Provérbios, capítulo 30, versículos 15 e 16. A sanguessuga tem duas filhas, dá-me e dá-me. Há três coisas insaciáveis e uma quarta que não diz basta: o abismo, o ventre estéril, a terra que não se farta de água, o fogo que não diz basta.
Pai do céu, nós te louvamos. Muito obrigado, Senhor Deus. Mais uma vez te agradecemos por São Pedro e por São Paulo. Obrigado pelo teu Espírito Santo que se estendeu até nós e continua a falar conosco através da tua palavra que nos foi dada. Senhor Deus, pedimos que por favor continues a mudar os nossos corações, tornando-os mais semelhantes a ti, ajudando-nos a imitar Jesus Cristo, cujo Espírito nos foi dado para nos dar sabedoria, força, coragem e neste momento, Senhor, para nos dar esperança, especialmente em meio ao sofrimento por fazer o que é certo. Também, Senhor Deus, sabemos que muitos de nós não sofremos apenas por fazer o que é certo, muitos de nós também sofremos pelas consequências de nossas próprias ações, porque fizemos uma escolha errada em algum momento, acabamos fazendo escolhas erradas ao longo de nossas vidas e agora estamos vivendo as consequências dessas escolhas. Portanto, te pedimos, Senhor Deus, venha ao nosso encontro em nossa necessidade, venha ao nosso encontro em nossa fraqueza, venha ao nosso encontro em nossa fragilidade, pois sem ti não podemos fazer nada. Seja o que estivermos passando, a consequência de algo que escolhemos, ou quer seja um problema que veio sobre nós, mesmo em meio a uma vida de virtude, independentemente, Senhor, pedimos que estejas conosco, pois precisamos de ti. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, eu fiz essa oração porque São Pedro aqui no capítulo 3 fala sobre sofrer por fazer o que é certo, né? Ele basicamente diz que, ele fala, se você tá sofrendo porque fez coisa errada, tudo bem, é o que ia acontecer mesmo. Mas ele diz, mas se você sofrer por fazer o que é certo, na verdade é algo bom. E comigo acontece as duas coisas. Às vezes eu sofro mesmo fazendo o que é certo, mas a maioria das vezes eu sofro por conta de algo que eu fiz mesmo. Tipo, eu disse algo que não deveria ter dito, eu deixei de fazer algo que deveria ter feito, sabe? E eu acho que isso acontece com todo mundo, então temos que pedir para que o Senhor estenda sua graça a nós nesses momentos. Agora, uma das coisas que eu pessoalmente acho muito forte e importante começa no versículo 15 do capítulo 3. E esse é um versículo que definiu e traçou bastante o rumo da minha vida. De verdade, Pedro diz lá, se alguém vos pede explicações de vossa fé, estai dispostos a defendê-la, porém com modéstia e respeito, com boa consciência. Tem algo sobre isso que é tão... Sempre esteja pronto para dar uma razão pela fé que há em você. É uma outra tradução dessa parte. Estejam sempre prontos para dar uma razão pela fé que há em você a qualquer um que pedir explicações sobre ela. Eu lembro de ouvir isso anos atrás. Estejam sempre prontos para dar uma razão pela esperança ou pela fé que há em você. Quando eu estava no ensino médio, essa frase me impactou demais. Inclusive é a razão pela qual, quando eu fui para a faculdade, eu estudei teologia. Eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer. Eu quero estudar as escrituras, eu quero estudar a palavra de Deus, eu quero estudar filosofia, eu quero saber explicar, dar uma razão do porquê eu acredito no que eu acredito. Então, como eu disse, esse versículo orientou grande parte da minha vida. Eu sou muito grato ao Senhor Deus por Ele me permitir proclamar Ele hoje aqui para vocês. Eu sou muito grato a Ele também por nos permitir ouvir essa passagem hoje. Se alguém vos pede explicações de vossa fé, estai dispostos a defendê-la. Mas eu também gosto que Pedro diz, porém com modéstia e respeito. Façam isso com modéstia e respeito, não com xingamentos e gritaria, mas com modéstia e respeito. E com boa consciência, de modo que aqueles que difamam vossa boa conduta cristã fiquem confundidos de vos ter difamado. Isso é muito importante. Agora, mais para frente, ainda no capítulo 3, uns versículos depois, Pedro fala sobre Noé. Como Deus salvou Noé e sua família. 8 pessoas no total, através da água. No versículo 21, ele diz, para vós é símbolo do batismo, que agora vos salva. E esse é um dos lugares onde obtemos a doutrina de que o batismo realmente faz algo. O batismo realmente nos salva. Não é apenas um sinal de uma condição pré-existente. Ele faz algo. Inclusive todos os sacramentos, nós acreditamos que todos os sacramentos fazem algo. E aqui Pedro deixa absolutamente claro que o batismo nos salva. Que não é apenas um símbolo da sua salvação, mas é o que realmente te salva. Assim como viver em uma arca no meio do dilúvio não foi um símbolo da salvação deles, mas sim o que realmente salvou eles. Então, isso é um ponto importante. 2 pontos importantes, né? Explicar a fé e ser capaz de defendê-la com modéstia e respeito, e também o fato de que o batismo nos salva de verdade. Agora, Pedro está muito, muito ansioso para lembrar os cristãos para jamais baixar a guarda. Ele fala no versículo 7 do capítulo 4. Aproxima-se o fim do universo. Sede, portanto, sóbrios e moderados para poderdes orar. Sobretudo, conservai vivo o amor mútuo,
pois o amor cobre uma multidão de pecados. Praticai a hospitalidade recíproca sem murmurar, cada um como bom administrador da multiforme graça de Deus. E daí ele continua falando sobre os diferentes dons que você pode ter, né? Põe a serviço dos outros o carisma que tiver recebido. Seja o dom da oratória, o dom de servir, ele diz para fazermos tudo de modo que Deus seja glorificado. Mas ele fala que precisamos estar preparados, e ele deixa bem claro que nossa batalha não é contra carne e sangue, assim como São Paulo havia dito. E nossa, isso é muito importante. Versículo 6 do capítulo 5, ele diz: Humilhai-vos, pois, sob a mão poderosa de Deus, e a seu tempo ele vos exultará. Versículo 7. Confiai a Deus vossas preocupações, pois ele se ocupará de vós. Versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, pois vosso adversário, o diabo, como leão rugindo, dá voltas buscando a quem devorar. Resisti-lhe firmes na fé. E, cara, isso é importante demais para cada um de nós. Reconhecer, entender e aceitar, porque é verdade. Nossa batalha é contra principados e potestades, contra o maligno. E precisamos estar sóbrios, precisamos estar alertas, precisamos resistir firmes na nossa fé. Mas também temos que lembrar que não estamos sozinhos. São Pedro diz, sabendo que vossos irmãos no mundo sofrem as mesmas penas. E esse sofrimento não é à toa. Ele tem uma finalidade bem importante. O versículo 10 diz: O Deus de toda graça, que por Cristo vos chamou à sua glória eterna, após breve sofrimento vos restaurará, fortalecerá, robustecerá, tornará inabaláveis. A ele o poder pelos séculos. Amém. Incrível demais, né? E essa é a conclusão da primeira carta de São Pedro. Amanhã a gente vai começar a segunda carta e acabar também, né? Que bênção! A gente vai ouvir a carta inteirinha, porque são só 3 capítulos, 1, 2, 3. Mas hoje também fomos apresentados aos Tessalonicenses. E uma coisa a se ter em mente sobre os Tessalonicenses é que Paulo ama muito eles. E assim, não que Paulo tenha favoritos, mas se ele tiver, com certeza são os Tessalonicenses. Porque ele tá o tempo todo, nossa, eu amo vocês, vocês são incríveis, eu gosto tanto de vocês, vocês me motivam. E assim, lembra, com os Coríntios, os Gálatas ou até os Efésios, ele falava que foi muito difícil, né? Que ele tinha que dar puxões de orelhas neles várias vezes. Mas aqui com os Tessalonicenses, ele só fala, cara, eu amo vocês, mal posso esperar pra ver vocês. E por quê? Porque eles receberam a palavra de Deus e disseram sim a ela. São Paulo fala dos Tessalonicenses, ele fala da fé deles com uma empolgação que é até contagiante. Não tem como você terminar essa leitura sem um sorriso no rosto. E uma das coisas que marca essa carta é quando ele diz, olha, quando estivemos entre vocês, não estávamos apenas dispostos a compartilhar o evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida. Isso é no versículo 8 do capítulo 2, ele diz assim: Tínhamos por vós tanto afeto que estávamos dispostos a dar-vos não só a boa notícia de Deus, mas a nossa vida. Tanto vos amávamos. E isso, aqui no campus onde eu trabalho, temos missionários. E é assim que eles vivem. É incrível. Eles não só organizam estudos bíblicos, eventos, um discipulado, mas eles realmente entram nas vidas dos nossos alunos aqui e... eles compartilham suas vidas. Eles não só compartilham o evangelho, mas também suas próprias vidas. E é assim que todo missionário deve viver. E se você é um cristão batizado, isso significa que você é um missionário. Você é um discípulo missionário. E somos chamados a seguir a Jesus e trazer o máximo de pessoas possível até ele. O que significa que a maneira de fazer isso é como São Paulo descreve em como ele foi entre os Tessalonicenses. Não apenas compartilhar o evangelho de Deus, não apenas compartilhar o ensinamento, mas também compartilhar nossas próprias vidas. Uma das coisas que eu já disse e vou continuar dizendo, de novo e de novo, é que eu acredito que o evangelho, na nossa cultura, Jesus Cristo na nossa cultura, o evangelho não alcançará novas pessoas de cima de um palco, ou de um podcast, ou por alguém assistindo algo em uma tela ou na internet. Mas o evangelho, ele consegue verdadeiramente atingir mais pessoas quando ele é compartilhado por famílias e por amizades. Eu acredito muito nisso. O evangelho vai alcançar mais gente de outras maneiras também, porque essas ferramentas aqui são incríveis, né? Como esse podcast, por exemplo. E eu sou extremamente grato por fazer parte dessa comunidade. Mas a maneira como a palavra de Deus, ou como o próprio podcast se espalha de verdade, é por meio de famílias e amizades. Porque eu sei que muitos de vocês, quando ouvem esse podcast, vocês vão depois e conversam sobre o que ouviram com sua família ou com os amigos. E nossa, eu tava pensando nisso esses dias, que estamos no dia 353. E eu tava pensando que ao longo desses 353 dias,
Quantos de vocês não falaram para os seus amigos: "Cara, eu estava lendo a Bíblia esses dias e ela fala sobre tal coisa que eu achei muito interessante"? Ou "Nossa, eu estava ouvindo um podcast da Bíblia e tem uma história lá que fala muito sobre isso". Ou de repente algum familiar seu tá com algum problema, ou amigo seu, e você consegue aconselhar ele usando a sabedoria que você tirou daqui, porque a realidade é que às vezes a única Bíblia que as pessoas vão ler na vida delas são as nossas vidas. Então essa é a maneira como o evangelho se espalha de verdade. Conosco não apenas compartilhando o evangelho de Deus, mas também compartilhando nossas próprias vidas. E eu estou muito orgulhoso de vocês, de verdade, porque o que eu faço aqui é simplesmente vir e ler a palavra e adicionar alguns comentários. Mas vocês estão levando essas palavras para as pessoas com quem vocês convivem. Vocês estão compartilhando com elas não só o evangelho, mas também suas próprias vidas. Vocês compartilham a palavra do Senhor para as pessoas ao seu redor. E isso é incrível demais. Eu sou muito grato e tenho muito orgulho de vocês. Eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa comunidade de pessoas que estão passando pela Bíblia em um ano. E por favor, saibam disso. Por favor, acreditem em mim. Eu estou rezando por você. E peço por favor que rezem por mim também. Meu nome é Padre Mike e eu mal posso esperar para te ver amanhã. Deus abençoe.